Olá, eu sou Eduardo Gomes de Matos, seja muito bem-vindo ao projeto Trajetória de Campeões, de pequeno a grande empresário. Então nós já falamos numa live anterior, no primeiro episódio, sobre as principais dores do pequeno empresário. Falamos das fases da empresa do pequeno empresário e eu recomendo também que você assista, porque também tem a minha trajetória como empresário, como eu fui um pequeno empresário, iniciando minha empresa com eu, minha esposa, a minha secretária e um analista de marketing, a chegar hoje a ser o presidente do conselho do GM Group, o GM Group que congrega algumas empresas e que nós faturamos hoje mais de 20 milhões. Então essa trajetória de campeão, o que nós fizemos efetivamente, quais são as perguntas normalmente que os empreendedores me fazem nas mentorias, dos grupos de comunidade que eu participo. Então é muito importante que você assista a live número 1, as dores do pequeno empresário. E hoje nós vamos falar quais são os principais problemas do pequeno empresário, da pequena empresa, e quais são as causas desse problema. Então é muito importante para você ter essa sequência, você assista, você também compartilhe, se inscreva no canal, efetivamente para que você assista sempre esse conteúdo dessa trajetória de campeões, desses 30 anos como consultor, eu vi, e aí quero compartilhar com você o segredo, que eu já falei anteriormente na live 1, é que eu descobri coisas importantes de que toda grande empresa já foi pequena um dia. E o que essas pequenas empresas, esses pequenos empreendedores fizeram para tornar aquele pequeno negócio uma grande empresa? O que deu certo, o que deu errado, como nós podemos aprender com a experiência dos outros, como nós podemos modelar com a experiência dos outros. Então é isso que eu quero que você participe desse projeto Trajetória de Campeões, de pequeno a grande empresário, para que você também possa ter mais qualidade de vida, para que você possa ter liberdade empresarial, para que você possa tirar a sobrecarga de trabalho, para que você possa ter uma empresa mais competitiva, uma empresa que seja mais longeva, uma empresa que não participe do índice de mortalidade empresarial no Brasil, que é muito alto, e o nosso dever é reduzir esse índice de mortalidade. Daí a importância da trajetória de campeões, porque 99,1% das empresas do Brasil são pequenas empresas, são microempresas, e nós precisamos capacitar o empreendedor, nós precisamos aprender para como efetivamente nós termos mais resultado dentro do nosso negócio. E hoje a gente vai falar sobre esse importante tema. Nós também vimos, e eu vou recapitular aqui com vocês, quais são as 5 fases que a gente entende de uma empresa. A primeira fase é a fase da sobrevivência. É aquela fase que a gente precisa gerar caixa no negócio. A gente precisa provar que o negócio é viável e não participar do alto índice de mortalidade infantil e empresarial que nós temos no nosso país, por falta de capacitação do empreendedor. Então nós precisamos eliminar isso. Então a primeira fase é a fase da sobrevivência. Passando pela fase da sobrevivência, que demora ali 2, 3 anos mais ou menos, a gente parte para a fase de formar o time. Nós precisamos, nesse crescimento da empresa, contratar os primeiros funcionários. Então, como contratar corretamente, como selecionar corretamente, como integrar essas pessoas corretamente, como treinar, como desenvolver e como liderar essas pessoas. Então esse é um processo, a segunda fase aí, que é a formação do time. A terceira fase é a fase que nós temos de estruturar o negócio. É preparar a empresa para as próximas etapas. Então é a fase de definir processos, definir estrutura, definir o organograma, definir as pessoas certas nos lugares certos. E essa fase é importantíssima, porque gestão são pessoas e processos. Se a gente tiver pessoas certas, os lugares certos, com os processos corretos, nós podemos capacitar essas pessoas para formar efetivamente um time extraordinário. E aí a gente parte para a quarta fase, dessas 5 fases. A quarta fase é justamente a fase de crescimento. Definir caminhos do crescimento, como fazer a nossa empresa crescer cada vez mais, com segurança, para a gente ter um crescimento saudável, um bom crescimento. Porque há o mau crescimento e o bom crescimento. Nós temos que ter um bom crescimento. E então chegamos à quinta fase dessas 5 etapas, que é a fase de consolidação. A consolidação é justamente que você proporcione essa relevância no mercado para você continuar sendo relevante no mercado. É porque eu sempre digo que sucesso não é você chegar lá. Sucesso é você chegar lá e se manter lá. Então você tem que se reinventar constantemente. Você tem que aprender constantemente. Isso é fundamental para que a gente possa ter sucesso. Então, na trajetória de campeões, isso foi uma coisa que eu descobri também.
que é assim, toda grande empresa é uma grande escola. Toda grande empresa ela foca em aprendizado. Então nós temos que buscar formas de aprender para que a gente possa passar de patamar, para passar de fase nessa sequência que nós temos dessas 5 fases. Então quais são os problemas que nós temos? Quais são as causas dos problemas que nós temos? E agora eu vou pedir um favor para você. Você é um pequeno empresário, você que quer ser um médio empresário, um grande empresário, eu peço a você agora que pegue o seu celular e tire uma selfie. Tire uma selfie. Tirou a selfie? Então agora vá lá nas fotos e olhe agora a foto que você tirou. Esta pessoa que você está olhando, esta foto, é a principal causa dos problemas da sua empresa. Nós, empresários, somos os principais responsáveis pelos problemas das nossas empresas. É a nossa mentalidade, é o nosso mindset, é a forma como a gente pensa. Porque toda empresa é reflexo do dono. A nossa empresa é nosso reflexo. E a gente tem que ter consciência disso para que a gente possa chegar a um outro patamar. Se eu tenho a mentalidade, né? A mentalidade de quem lidera os negócios, ela não é adequada, se ela não é uma mentalidade de crescimento, se ela não é uma mentalidade que visiona o futuro, a nossa empresa nunca será grande. Se a nossa mentalidade for pequena, a nossa empresa será pequena. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade, a minha mentalidade, para que eu possa desenvolver o meu negócio, a sua empresa não cresce se você não cresce. Então, o principal investimento que você tem que fazer é justamente isso. É por isso que eu participo, gente, de congressos, participo de cursos constantemente. Estou sempre presente em grandes cursos da Universidade de Harvard aqui no Brasil, na HSM, no IBC, em vários e vários locais. Participo de grupos de mentoria. Eu, às vezes, sou mentorado porque eu quero aprender com outros empresários também o que eles fizeram para dar certo. Então, nós temos que ter humildade para nós buscarmos aprender sempre. Uma frase que a gente tem usado muito na nossa organização nos últimos 5 anos é a frase de um futurólogo chamado Alvin Toffler. E ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas serão aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então essa é uma necessidade que nós temos como empreendedores. Nós temos que continuamente aprender. Nós temos que desaprender também muitas coisas, muitas verdades, muitos óbvios que a gente acha que são óbvios e que a gente nós somos apegados àquelas crenças. Nós temos que eliminar essas crenças limitantes e buscar efetivamente reaprender, buscar o novo. E eu digo para você, o mais difícil é o desaprender. Porque principalmente quando a gente vai tendo sucesso como empresário, como empreendedor, o nosso ego aumenta. Então a gente acha sempre que o que nos trouxe até aqui vai nos levar até onde nós queremos. Isso é um grande erro que os empresários cometem. Você como empreendedor não cometa esse erro. Esteja sempre disposto a aprender, a desaprender e reaprender. Essa verdade eu adoto na minha vida. Até 3 anos atrás eu tinha uma prática de ler pelo menos 2 livros por mês, mas eu vi a quantidade do que eu não sabia era muito grande, eu precisava aprender mais rápido. E aí eu botei uma meta para mim a partir do ano passado, de ler mais de 4 livros por mês. Ler no mínimo 4 livros por mês. E eu consegui minha meta ano passado, ano atrasado em 2022, consegui em 2023, li mais de 50 livros. Todo dia eu assisto o TED, todo dia eu vou no YouTube assistir para buscar conhecimentos para que eu possa tornar minhas empresas mais competitivas, mais longevas, empresas de sucesso. Então é isso também que eu recomendo que você faça com você. Que essa mentalidade de crescimento, que se você não olhar para dentro e enxergar que ainda não está vendo, você vai continuar repetindo a jornada do fracasso. Ou você vai continuar preso a patamares. A gente chega a um patamar, nós temos patamares, nós temos pontos que nós chegamos e nós sabemos como fazer dali para frente. Se a gente não vai dali para frente é porque a gente não sabe. Então a gente tem que buscar conhecimento para a gente chegar naquele patamar. Vou compartilhar aqui uma história que aconteceu, preservando aqui os nomes dos nossos clientes, mas uma vez aconteceu de uma empresa ser adquirida por uma outra muito maior, né? E essa empresa faturava em torno de 14, 20 milhões mês. E a nova empresa chegou e disse assim:
você pode faturar, nós estudamos aqui o mercado, e você pode faturar 40 milhões mês. Esse não consigo, eu faturo 10, 14, 12, não consigo faturar 40 milhões. No máximo cheguei a 20 milhões. Como é que eu vou faturar 40 milhões? E aí a empresa montou um método, que eu vou resumir aqui para você, simples. Essa empresa tinha 20 gerentes e cada gerente desse tinha 20 representantes. Então ele pegou 40 milhões, dividiu por 20 gerentes, 40 milhões dividido por 20 dá 2 milhões para cada gerente. 10 gerentes, 2 milhões dividido por cada 10 representantes, cada representante teria que vender 200 mil reais cada um. 200 mil reais vezes 10, 2 milhões vezes 20 dava 40 milhões. Gente, em 3 meses a empresa começou a faturar 40 milhões. Então às vezes é um método simples, que às vezes o empresário, o empreendedor não domina, não sabe, e isso faz com que ele fique preso a patamares. E assim também é a sua mentalidade. A gente tem que mudar a mentalidade para que a gente possa efetivamente sair desse patamar e ir para um outro patamar. A gente tem que entender que nós somos os principais responsáveis pela nossa empresa. E que na nossa empresa, essa é uma dica que eu quero compartilhar com você, grandes empresários que chegaram lá, eles não fizeram o que eles gostavam de fazer. Eles fizeram o que era necessário ser feito. Nós, como empreendedores, temos que fazer o que é necessário ser feito para gerar lucro para as nossas organizações, para fazer a nossa organização crescer, para que a gente tenha as pessoas certas. É necessário, é importante a gente fazer o que é necessário, não o que a gente gostaria de fazer. Essa é uma dica importante que eu quero que você guarde e registre aí. Então, dentro desse processo, se você já cansou de não alcançar metas e realizar sonhos, quer entender por que outras pessoas têm sucesso e você não tem, se você procura uma virada e se percebe às vezes numa vida medíocre que você acha que não merece, que você poderia muito mais do que isso, se você quer conhecer pessoas, o que é que leva essas pessoas a terem resultados extraordinários, se você quer sair da operação, dessa sobrecarga que a gente sabe que o pequeno empresário tem do dia a dia, de trabalhar 12, 14 horas por dia e no final do dia não ver o resultado do seu trabalho, se você sente essa sobrecarga, eu quero que você analise agora de 0 a 10. Qual é a probabilidade de você abrir os olhos, ter essa consciência, gerar essa consciência de uma vez por todas e encarar a realidade? Por favor, registra aí, papel e caneta, de 0 a 10. O quão disposto você está a abrir mão das suas crenças? O quão disposto você está para fazer uma virada na tua empresa? O quão disposto você está em sair da fase da sobrevivência para ir para uma fase de formar o time? De sair de formar o time para ir para a fase de estruturação do negócio? Sair da estruturação para ir para o crescimento, e do crescimento para consolidar a empresa? Você vai ter que mudar. Constantemente nós temos que mudar. Um filósofo grego já dizia isso. Um homem nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque as águas do rio passam, não são as mesmas. E quando ele entra também, ele já não é mais o mesmo. Então a gente constantemente está nesse processo de mudança, principalmente hoje, que a gente vive nesse mundo que muitos chamam de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Eu acrescento VUCAI, inédito no final, porque muitas situações que a gente viveu nesses últimos 2, 3 anos são inéditas, para esse mundo bunny, para esse mundo antifrágil, para esse mundo ansioso, que a gente está efetivamente, constantemente sendo desafiado. Então, se você efetivamente, de 0 a 10, quanto efetivamente você está disposto a abandonar essas suas crenças limitantes e fazer o processo de mudança e virada na tua empresa? Por quê? Porque a sua mentalidade como empreendedor, ela é que define a velocidade ou o fracasso do seu negócio. Se nós quisermos mudar o nosso negócio para melhor, nós devemos ter consciência da nossa formação, que a nossa formação é muito importante para que a gente tenha um resultado positivo. Quanto mais nós somos formados como empreendedores, mais probabilidade de sucesso nós temos. Nós temos que ter as habilidades necessárias para a gente liderar a nossa empresa, para a gente não estagnar a nossa empresa, porque empresa estagnada é empresa que vai desaparecer do mercado. Então nós temos que estar continuamente levando a nossa empresa para um próximo patamar. E aí o empresário tem as miragens. Quais são as miragens
Quais são os principais? Miragem é aquilo que a gente vê no deserto, quando a gente vê oásis, quando a gente vê água no deserto. E quanto mais a gente se aproxima, a gente vê que aquilo não é realidade. Aquilo realmente era só uma miragem. Então eu quero compartilhar com você algumas miragens que o empreendedor tem. Primeiro, a miragem da janela. O morador, que o empreendedor insiste em olhar para fora, buscando a solução dos problemas. Ele entende que a responsabilidade é sempre de alguém. A responsabilidade nunca é dele. Ele nunca pega o espelho e olha para o responsável dos seus problemas. Ele sempre olha para a janela para ver quem é o responsável por aqueles problemas. Busca um culpado, busca um responsável por aqueles problemas. Então essa é a primeira miragem. Você tem essa miragem? Sempre está buscando alguém para resolver os problemas da tua empresa, que nunca é o responsável é você? Elimine-a, por favor. Todas as miragens aqui devem ser eliminadas. Vou pedir sempre que você elimine essa miragem. Analise efetivamente se você tem essa miragem ou se você não tem essa miragem. A segunda miragem que o empreendedor tem é a miragem da consequência. A miragem da consequência é aquela que diz assim: assim que eu tiver determinada coisa, eu serei isso, serei aquilo. Assim que. E essa miragem faz com que a gente sempre fique esperando, o empreendedor fique esperando. Então ele não entende isso, que ele precisa efetivamente fazer para que ele tenha aquele resultado. Então ele sempre fica esperando a condição ideal, fica sempre esperando quando tiver a máquina ideal, fica sempre esperando quando tiver o processo ideal. E assim que aí eu terei essa consequência. Isso não faz acontecer. Então essa miragem dele não entende que o ser mais o fazer é igual ao ter. Eu primeiro preciso ser. Eu fazer para que depois eu tenha. Ou então ele não entende, você não entende ainda, que o sentir e o pensar e o agir é o que gera o resultado. O que gera o resultado é quando a gente sente, quando a gente tem aquele sentimento. E aquele sentimento faz com que a gente pense na forma ideal que a gente deseja ter aquilo. E esse sentir mais esse pensamento, a gente faz com que a nossa ação efetivamente gere aquele resultado que a gente tenha. Então essa é a segunda miragem que o empreendedor tem. É a miragem efetivamente da consequência. A terceira miragem que nós temos é a miragem da espera. Então as pessoas ficam esperando, você fica esperando. Basta esperar que as coisas aconteçam, né? Não, vamos esperar, sempre vamos esperar. Então a gente fica esperando, não, vamos esperar, não é o momento. O melhor momento é quando tiver aquilo. Não, vamos aguardar mais um pouco. Isso gera uma paralisia dentro da organização. Isso gera uma paralisia dentro do teu negócio que faz com que as coisas não aconteçam. Então, por favor, elimina essa miragem. Essa miragem também não existe. É aquilo que você fica imaginando no futuro, mas que quando você se aproxima, você vê que não é realidade. A quarta miragem é a miragem do salvador da pátria. É confiar em alguém ou algo que vai resolver todos os problemas. É aquele empreendedor que acha que tem uma solução mágica, que busca uma solução mágica. E essa solução mágica não existe. O que existe é trabalho, o que existe é determinação. É a gente buscar efetivamente esse resultado. Então nós temos que eliminar também essa miragem como empreendedor, que não tem ninguém salvador da pátria. Quem é o responsável pela tua empresa é aquela foto que você tirou na selfie. É você mesmo, você que é o responsável. Você que tem que tomar as decisões. Você tem que fazer o planejamento. Você que tem que contratar as pessoas certas. Você que tem que buscar os clientes. Você que tem que fazer com que os processos da tua empresa sejam eficientes. Essa liderança empresarial é o líder do negócio que tem que fazer com que as coisas aconteçam. Não vem nenhum salvador da pátria, não tem consultor que vai tirar a tua empresa se efetivamente você não tomar as ações que façam. Não tem mentor que vai levar a sua empresa para outro patamar, não tem curso, não tem treinamento que vai fazer você fazer a diferença se você não assumir efetivamente a liderança empresarial do teu negócio. A próxima miragem é a miragem do ocupado demais. Sabe quando as pessoas dizem, não, mas porque eu estou ocupado demais? Acreditar que está muito ocupado. E aí quanto mais ele se ocupa, menos tempo ele tem para pensar no estratégico. Menos tempo ele tem para definir para onde a empresa vai. Menos tempo ele tem para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Menos tempo ele tem para pensar nas melhorias dos processos. Menos tempo ele tem para analisar a precificação. Menos tempo você tem para efetivamente buscar o resultado acontecer. Menos tempo você tem para gerenciar os indicadores da tua empresa. Então isso faz com que você não vá para a próxima fase da empresa.
Então elimina essa miragem do ocupado demais, isso não vai te levar. Você se ocupa demais quando você deveria delegar. Então nós, como empreendedores, nós temos que seguir aquelas 5 fases e quando a gente sai da sobrevivência para formar o time, a gente tem que buscar descentralizar, nós precisamos delegar para as pessoas certas, para que elas possam, capacitadas, motivadas, comprometidas efetivamente com o resultado, elas possam contribuir com o sucesso da nossa organização. Essa miragem também do ocupado demais, você tem que eliminar do seu dia a dia. Eu espero que você esteja desconfortável agora, nesse momento agora. Eu espero que, ouvindo algumas verdades, como a gente coloca aqui, e a gente sempre faz isso para os nossos mentorados, nas nossas comunidades, dizer as verdades nas nossas imersões, que a gente mostra o que efetivamente o empreendedor tem que fazer para que ele possa ter sucesso, qual é essa trajetória de campeão, que ele tem que sair de um pequeno empresário para ser um grande empresário. Eu espero que você esteja desconfortável, porque a maior parte dos problemas da sua empresa é você mesmo. Vou repetir, a maior parte dos problemas da sua empresa é você mesmo. É aquela foto lá que você tirou da selfie. Então, nós precisamos ter uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento. A professora Carol Dweck, ela estudou muito as pessoas de sucesso, as crianças de sucesso. E quais eram as pessoas de sucesso? Quem tinha essa trajetória de campeão? Quem tinha eram pessoas que tinham mentalidade de crescimento. Nós temos 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Pessoas campeãs, pessoas de sucesso, são pessoas que têm mentalidade de crescimento. Vamos conhecer um pouquinho mais quais são essas mentalidades. Então, quem tem um mindset fixo, uma mentalidade fixa, o que é que ela acha? Ela crê que a inteligência e a habilidade dela são natas. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu tenho essas habilidades, sou bom nisso aqui, não posso adquirir novas habilidades. Não há nada mais errado do que isso. Ela crê que tem dificuldades, ela tem dificuldade em ver as próprias limitações dela, ela não consegue entender. Ela acha que sempre o problema é dos outros. Ela nunca gera essa consciência. São pessoas que têm o ego muito grande. Pessoas que têm um mindset fixo, uma mentalidade fixa, elas evitam desafios por medo de revelar suas fraquezas. Então elas não gostam de se sentirem desafiadas. Então elas preferem ficar na zona de conforto. E essa zona de conforto faz com que elas não entrem na zona de aprendizado, que é onde está o nosso crescimento, é onde está o desconhecido, onde está o novo, é onde a gente pode levar a nossa empresa para o próximo patamar. O empreendedor que tem mentalidade fixa, ele não crê que o esforço possa gerar mudanças. Então o esforço, a dedicação, porque o talento somente não adianta, nós temos que ter talento e ter esforço. O esforço não adianta sem talento, mas também não adianta sem talento sem esforço. Nós precisamos nos esforçar, sempre nós precisamos trabalhar duro, trabalhar inteligente, claro. Uma das grandes diferenças da fase 1, onde a gente está buscando a sobrevivência, que a gente trabalha demais, a gente trabalha duro. Mas às vezes o empreendedor, você, não trabalha de forma inteligente, não trabalha naquilo que efetivamente vai levar a tua empresa para a próxima fase. Não delega coisas que os outros podem fazer. Gera dependência. Se a empresa é dependente de você, o responsável é você. O empreendedor que tem um mindset fixo, ele encara os problemas sem esperança de resolver. Tem a síndrome do coitadinho, sempre acha que o problema é com ele, sempre que as coisas acontecem ruim com ele. Então isso aí também elimine. Então nós não podemos ter essa mentalidade fixa, nós temos que ter uma mentalidade de crescimento. Isso é o que vai gerar capacidade em cada um de nós como empreendedores para a gente ir para a próxima fase. E a mentalidade, então, do crescimento? O que é a mentalidade do crescimento? É aquele empreendedor que crê no desenvolvimento da sua inteligência, das suas habilidades, que nós podemos aprender, nós podemos desaprender e reaprender novamente, que a gente pode buscar conhecimento que irão levar a nossa empresa para o próximo patamar, para a próxima fase. É um empreendedor que busca aprendizado constantemente para superar suas limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Quando eu tenho alguma limitação como empreendedor, gente, eu busco pessoas que saibam mais do que eu possa buscar aprender para eliminar aquela minha limitação. Então isso aí, a humildade do empreendedor é fundamental para ele buscar isso. Terceiro, ele que tem um mindset de crescimento, o empreendedor abraça desafios e encara as nossas falhas como aprendizado. Ninguém nos ensinou a andar. A gente foi
levantando, caindo, aprendendo, levantando, e assim nós fomos aprendendo a andar. Então, muitas coisas a gente precisa efetivamente ter a falha como aprendizado. Agora, muitas pessoas não usam a experiência, a falha como aprendizado, e aí geram ineficiências para o seu negócio. Quem tem a mentalidade do crescimento, vê o esforço como caminho para a excelência. Esse caminho para a excelência precisa dessa mentalidade de crescimento. Nós podemos ser excelentes. Como dizia um grande consultor americano, Tom Peters, ele diz o seguinte: se você olhou para uma cadeira e não está quebrada, é porque você não olhou direito. Tudo pode ser aperfeiçoado, tudo pode ser melhorado. E quem busca ser excelente nunca acredita na excelência, porque sempre a gente tem algo para melhorar, sempre a gente tem algo para aperfeiçoar. Então isso é fundamental para a gente. E, por fim, mentalidade do crescimento. Enfrenta os problemas com entusiasmo. Todos nós empreendedores teremos problemas. Na nossa caminhada a gente vai ter problemas, sempre problema. Eu sempre digo para todos os meus clientes, para todos os meus mentorados, eu digo sempre o seguinte, que o nosso papel como empreendedor, o nosso papel como empresário é mudar os problemas da empresa, porque sempre nós teremos problema. Então, resumindo, a principal causa dos problemas da sua empresa, por mais difícil seja que você tenha que ouvir isso, é justamente você. Você é o principal responsável, porque a empresa é reflexo do dono. Então, o que é que eu peço a você? Ouça novamente as miragens, analise quais delas você tem e busque eliminar essas miragens para que você possa levar a sua empresa para a próxima fase. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso canal e assistindo às nossas lives. Próxima live nós vamos trabalhar outro tema importantíssimo nessa trajetória de campeão para transformar o pequeno empresário num grande empresário. Conto que você vai fazer esse caminho, que você vai fazer essa trajetória. Forte abraço.